O quarto estava mergulhado num silêncio espesso, quebrado apenas pelo som baixo do relógio na parede. Cada tic-tac era um lembrete cruel da passagem do tempo, um tempo que, para Elisa, parecia ter parado desde aquela manhã em que tudo desabou. As cortinas estavam fechadas, bloqueando a luz do sol que insistia em entrar. No canto do cômodo, uma pequena cômoda branca ainda exibia os laços cor-de-rosa e as meias minúsculas que jamais seriam usadas. Elisa sentou-se na beira da cama, as mãos trêmulas repousando sobre o ventre, que há apenas 3 semanas abrigava a promessa mais doce de sua vida, sua filha, Ana Clara. Mas Ana Clara não respirou por mais de 5 minutos fora do ventre. O coração dela, tão frágil, não resistiu. E o de Elisa? Bem, ela não tinha tanta certeza se o seu ainda batia. As palavras do médico ecoavam como um mantra macabro. Lamento, mas fizemos tudo o que podíamos. Tudo o que podiam. E ainda assim, ela se foi. Os dias seguintes foram um borrão. Pessoas vinham e iam, abraçavam, choravam e diziam frases vazias. Deus sabe o que faz. Ela está num lugar melhor. Mas Elisa não queria ouvir sobre céus, anjos ou planos divinos. Tudo o que ela queria era ouvir o choro de sua filha, sentir o calor dela contra seu peito. Mas havia apenas o vazio e as roupas pequenas dobradas na cômoda. Aquela manhã, enquanto o marido, Samuel, saía cedo para o trabalho, tentando sufocar a dor em tarefas rotineiras, Elisa permaneceu ali, sentindo o peso da casa, das paredes que pareciam se fechar sobre ela. Foi quando seus olhos pousaram sobre a Bíblia empoeirada na estante. Um presente de sua mãe, entregue anos antes, quando ela ainda acreditava que a fé podia mover montanhas. Com mãos trêmulas, ela abriu o livro ao acaso. Seus olhos caíram sobre as palavras de Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Elisa sentiu uma fisgada no peito. Como poderia bendizer um Deus que tirava crianças dos braços de suas mães? Que tipo de amor era esse que feria tão profundamente? As lágrimas finalmente vieram, pesadas e quentes, rolando pelas faces pálidas, enquanto ela pressionava a Bíblia contra o peito, como se aquele gesto pudesse costurar a ferida que sangrava por dentro. "Eu não consigo, Deus! Eu não consigo!" sussurrou, a voz rouca, quase inaudível. Seu corpo balançava suavemente para frente e para trás, num movimento instintivo, como se embalasse um bebê invisível. O telefone tocou, quebrando o lamento silencioso. Elisa ignorou. Não queria falar com ninguém, não queria condolências, não queria orações. Ela queria Ana Clara. E isso ninguém podia lhe dar. As horas se arrastaram até que o som da porta da frente se abriu. Samuel entrou, os passos pesados denunciando o peso que também carregava no peito. Eles se olharam, 2 estranhos unidos por uma dor comum. Sem dizer uma palavra, Samuel caminhou até ela e ajoelhou-se diante da esposa. Suas mãos buscaram as dela, frias como mármore. Eu sonhei com ela hoje." A voz dele quebrou, os olhos marejados. "Ela me dizia para não deixar você sozinha aqui na escuridão." Elisa fechou os olhos, as lágrimas brotando mais fortes. "Eu não sei como sair dessa escuridão, Sam. Não sei mesmo." Samuel puxou-a para um abraço apertado, os dois afundando um no outro, como náufragos agarrados a uma tábua no meio do mar revolto. No meio daquele abraço desesperado, Samuel murmurou quase sem perceber: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Salmos 23:4. As palavras pairaram no ar. Elisa sentiu um calafrio.
não de medo, mas de algo que parecia uma réstia de calor numa noite gelada. Ela não queria admitir, mas uma parte dela ansiava por acreditar que não estava sozinha naquele vale escuro. Quando se separaram, Samuel tocou o rosto da esposa com delicadeza. Vamos sair um pouco, nem que seja até o jardim. Eu não quero que você apodreça dentro desse quarto, Lili. Ela hesitou, olhando para a cômoda com os laços cor-de-rosa. E se eu esquecer dela? E se lá fora, por um instante, eu parar de sentir essa dor? A voz de Elisa era um fio, tênue e trêmulo. Samuel balançou a cabeça, com os olhos vermelhos. Você nunca vai esquecer. Mas a dor, talvez ela possa mudar de forma. Talvez ela se torne algo que a gente consiga carregar sem se despedaçar. Elisa mordeu o lábio, o gosto salgado das lágrimas ainda fresco na boca. Finalmente, num movimento pequeno, quase imperceptível, com passos lentos como quem aprende a andar de novo, ela deixou o quarto. O corredor parecia mais longo do que lembrava, as paredes mais estreitas. Ao passar pela porta do quarto, lançou um último olhar para a cômoda e sussurrou. Me espera, minha pequena. A mamãe já volta. Quando chegou ao jardim, o sol a cegou por um instante. Seus olhos, acostumados à penumbra, demoraram a se adaptar à luz. Mas havia algo ali. O perfume das flores, o som distante de crianças brincando na rua, o canto de um pássaro que parecia cantar só para ela. Elisa sentiu o peito doer de novo, mas dessa vez a dor vinha misturada com algo mais. Uma pontinha de ar, uma fresta de vida. Ela fechou os olhos e respirou fundo, deixando que o sol tocasse seu rosto. Talvez, só talvez, ela pudesse dar o primeiro passo para fora da escuridão. Os dias seguintes se arrastaram como uma procissão lenta e silenciosa. Elisa acordava, mas não vivia. Alimentava-se mecanicamente, comia porque Samuel insistia, bebia água porque o corpo exigia. Mas dentro dela, tudo parecia estéril, como um campo devastado por fogo. Na manhã de domingo, quando o mundo lá fora seguia seu curso indiferente, com crianças correndo pelas calçadas e vizinhos podando suas roseiras, Elisa encontrou-se parada diante da cômoda branca outra vez. Era como um imã invisível que a puxava de volta sempre que ela tentava escapar. Suas mãos, sem que percebesse, abriram a gaveta de cima. Lá estavam as pequenas roupas que ela e Samuel tinham escolhido com tanto carinho meses antes. Havia um vestidinho amarelo com flores bordadas, comprado numa tarde em que o mundo ainda parecia cheio de promessas. Elisa passou os dedos sobre o tecido macio e uma lágrima caiu, encharcando a flor bordada. Ali, entre as roupas, ela encontrou uma pequena peça que a fez desabar. Um macacãozinho cor de lavanda, o primeiro que compraram assim que descobriram que seria uma menina. Elisa apertou a roupa contra o rosto e caiu de joelhos no chão do quarto. "Por que, Deus?" gritou num lamento que rasgou o silêncio da casa. "Por que me deixou sonhar, preparar cada detalhe para depois arrancá-la de mim?" Seu corpo tremia. As lágrimas vinham em ondas, lavando tudo que ainda restava dentro dela. E então, sem força, Elisa deitou no chão frio, ainda agarrada ao macacãozinho. O cheiro do tecido misturava-se ao sal das lágrimas e ao pó acumulado nas tábuas do assoalho. Ali, deitada, ela foi invadida por uma memória. Era uma tarde quente de novembro. Elisa e Samuel estavam na loja de roupas infantis, rindo enquanto escolhiam entre as prateleiras coloridas. E se ela nascer e não gostar de amarelo? Samuel zombou, segurando um vestido que parecia uma margarida gigante. "Ela vai amar!
Ela vai ser cheia de luz, como o sol. Elisa respondeu, passando a mão sobre a barriga redonda. Ana Clara, a luz mais clara da mamãe. Samuel se inclinou e beijou a barriga. Luz da minha vida também pequena. A memória explodiu como uma lâmina dentro do peito de Elisa, cortando com precisão cruel. Ela se encolheu mais ainda no chão, e em meio ao desespero, uma outra lembrança surgiu, mais antiga. Sua avó, Dona Cecília, dizia sempre que nos momentos de maior dor era preciso falar com Deus como se fala com um amigo, sem máscaras, sem palavras bonitas. Deus aguenta a tua dor. Melhor berrar do que morrer por dentro. E ali, no chão, Elisa gritou. Berrou até sentir a garganta arder, até a cabeça latejar, até o corpo não ter mais forças. Quando o grito virou soluço, ela ouviu um som. A porta do quarto se abrindo. Era Samuel. Ele parou na soleira, vendo a cena, a esposa no chão, agarrada à roupa da filha morta. Ele não disse nada, apenas entrou e, sem palavras, deitou-se ao lado dela. Abraçou-a apertado e juntos choraram. O pranto deles se misturou num único som, uma melodia triste e ancestral, a canção dos que perdem o que mais amam. Depois de um tempo, quanto eles não saberiam dizer, Samuel falou, a voz rouca e baixa. Eu li algo ontem, não sei se ajuda, mas... Ele respirou fundo. Os que semeiam em lágrimas com cânticos de júbilo colherão. Salmos 126:5. Elisa soltou um riso curto e amargo, quase um soluço. Júbilo? Eu não consigo imaginar alegria nem daqui a 1000 anos. Samuel fechou os olhos, o rosto ainda úmido. Eu também não. Mas talvez seja isso. Talvez agora a gente só consiga semear e chorar. E um dia, quem sabe, o silêncio caiu novamente. Mas havia algo diferente dessa vez. O silêncio não era mais vazio. Era pesado, sim, mas compartilhado, dividido. E isso, de algum modo estranho, fazia a dor pulsar um pouco menos violenta. Quando a noite chegou, Elisa decidiu levantar. O corpo doía, os joelhos estavam esfolados, mas ela caminhou até o banheiro, lavou o rosto e, pela primeira vez em semanas, olhou-se no espelho. A mulher que encarou de volta não era a mesma. Os olhos estavam fundos, o rosto pálido e sem vida. Mas havia algo ali, uma faísca, fraca, mas real. Antes de dormir, voltou ao quarto de Ana Clara e colocou o macacãozinho lavanda sobre a cama, como se dissesse à filha invisível: hoje a mamãe lembrou de você do jeito mais doloroso, mas também mais vivo. E ao apagar a luz pela primeira vez, não fechou completamente a porta. Deixou uma fresta, uma pequena abertura por onde, quem sabe, um pouco da luz pudesse entrar. Na cama, Samuel estendeu a mão e entrelaçou os dedos com os dela. Um dia de cada vez, Lili. Só um dia de cada vez. Elisa suspirou. Olhou para o teto escuro e num fio de voz murmurou: ainda que eu não consiga te ver agora, Deus, não me deixa morrer por dentro. E pela primeira vez adormeceu sem pesadelos. O amanhecer trouxe um silêncio diferente naquela segunda-feira. Não era mais o silêncio morto dos últimos dias, mas um silêncio em suspensão, como o momento exato antes da chuva cair. Elisa acordou com a luz da manhã filtrando-se pela fresta da porta, que na noite anterior ela tinha decidido não fechar completamente. Pequeno gesto, pequena vitória. Samuel já havia saído para o trabalho, deixando o café pronto na cozinha, um hábito silencioso de cuidado que vinha mantendo nos últimos dias. Elisa sentou-se na beira da cama, respirou fundo
e pela primeira vez em semanas sentiu-se forte o suficiente para abrir as janelas. Quando a luz inundou o quarto, ela piscou várias vezes, como se seus olhos não estivessem preparados para tanta claridade. Mas não as fechou. Deixou a luz entrar. Na cozinha, enquanto tomava o café devagar, seu olhar caiu sobre uma caixa de papelão esquecida no canto da sala. Era uma caixa que ela e Samuel haviam trazido da casa da mãe dela, Dona Laura, pouco depois do falecimento dela, 2 anos antes. Na época, Elisa não tinha coragem de mexer nas coisas da mãe. E depois, com a gravidez e todos os preparativos para a chegada de Ana Clara, simplesmente esqueceu daquela caixa. Mas agora, havia algo nela que chamava, como se um ímã invisível a puxasse. Elisa se aproximou e se ajoelhou diante da caixa. As mãos hesitaram antes de levantar a tampa, como se temessem o que encontrariam ali. Dentro estavam fotos antigas, lenços bordados, pequenos objetos que a mãe guardava com carinho. E no fundo, uma pasta de envelopes amarelados pelo tempo. Foi um desses envelopes que fez Elisa prender a respiração. Em letras firmes e arredondadas, estava escrito: "Para minha filha, Elisa, para quando a dor parecer insuportável." As mãos dela começaram a tremer. A dor que parecia estar adormecida nas últimas horas despertou com força total. Era como se a mãe, morta há 2 anos, tivesse enviado um recado diretamente para aquele momento específico de desespero. Elisa abriu o envelope com cuidado, quase como quem toca algo sagrado. Dentro, encontrou uma folha de papel dobrada e um pequeno cartão com um versículo sublinhado. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. As lágrimas vieram antes mesmo de ela conseguir ler a carta inteira. Mas respirou fundo, secou o rosto com as costas da mão e começou a ler. Minha filha querida, se você está lendo isso é porque a vida te feriu de um jeito que nenhuma mãe deseja que a filha sofra. Eu não sei o que aconteceu, mas conheço a dor. Já caminhei por vales escuros também. Quando perdi seu pai, achei que meu mundo tinha terminado. E talvez, por um tempo, tenha mesmo terminado. Mas quero que você saiba que a dor não é a sua identidade. Ela é uma estação, não é a sua casa. Permita-se sentir tudo, gritar, chorar, rasgar se preciso. Mas não se esqueça, Deus não se ofende com a sua dor. Ele chora com você. E quando você achar que não consegue mais, lembre-se, o amanhã sempre chega. E com ele, uma nova chance de respirar. Te amo para além da vida, mamãe. Elisa soltou um soluço alto, tão profundo que sentiu o corpo inteiro se curvar sobre si mesmo. A carta caiu de suas mãos e pousou no colo, enquanto ela pressionava as mãos contra o peito, como se quisesse segurar o coração que ameaçava explodir. Ali, sozinha na sala inundada pela luz da manhã, ela sentiu a presença da mãe de um jeito quase físico. Era como um abraço quente envolvendo seus ombros frágeis. E pela primeira vez, desde a perda de Ana Clara, Elisa não se sentiu completamente sozinha. Quando conseguiu se acalmar, ela pegou a carta de novo e leu, palavra por palavra, como se memorizasse cada frase para os dias que ainda viriam. Dias que ainda seriam escuros, mas que agora carregavam uma promessa. A dor não era sua casa, era uma estação. E as estações mudavam. Levantou-se com esforço, foi até o quarto da filha e abriu a janela. O ar fresco entrou, trazendo o perfume suave das flores do jardim. Elisa caminhou até a cômoda, pegou o macacãozinho lavanda
e, com mãos ainda trêmulas, o pendurou no cabide que estava vazio desde o dia em que Ana Clara partiu. "A mamãe vai tentar, minha pequena", murmurou, a voz ainda rouca. Um dia de cada vez, como o papai disse, como a vovó também queria. No jardim, o canto do mesmo pássaro que ouvira dias atrás voltou a soar. Elisa fechou os olhos e deixou que a brisa lhe tocasse o rosto, trazendo um pequeno alívio. Pequeno, mas suficiente para aquele dia. Naquela noite, quando Samuel voltou do trabalho, encontrou a casa diferente. As janelas estavam abertas e Elisa preparava uma sopa simples, a primeira refeição que ela mesma cozinhava em semanas. Ele parou na porta da cozinha, os olhos arregalados de surpresa. "Lili!" Ela se virou, os olhos ainda vermelhos, mas com um brilho novo, tímido, mas presente. "Achei uma carta da mamãe", disse apenas. "E eu pensei que talvez a gente pudesse tentar, só tentar." Samuel caminhou até ela e a abraçou pelas costas, apoiando o queixo no ombro da esposa. "Só tentar, um dia de cada vez." E com um sorriso frágil, completou, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Samuel fechou os olhos e por um segundo sentiu o peso em seu peito aliviar. Na sala, a carta da mãe repousava sobre a mesa, aberta, como um farol silencioso, prometendo que sim, a dor não seria eterna, e que, mesmo quando as estrelas se apagam, o amanhecer sempre encontra um jeito de nascer. Os dias seguintes foram marcados por pequenos passos. Elisa não se iludia. A dor ainda estava ali, latejando como uma ferida aberta. Mas agora havia momentos em que conseguia respirar sem sentir que o peito iria se romper. Momentos em que a memória de Ana Clara vinha como um sopro doce e não apenas como uma lâmina cruel. Foi numa tarde de quarta-feira, enquanto regava as plantas do pequeno jardim dos fundos, algo que não fazia desde a perda, que a ideia surgiu. Ela observava uma roseira que estava quase seca. As folhas murchas e os galhos retorcidos pareciam um espelho do que ela mesma sentia por dentro. Mas, entre os espinhos e os galhos secos, havia um botão, pequeno, tímido, mas ali, insistindo em nascer. Elisa ajoelhou-se diante da planta, tocou o botão com delicadeza e, sem perceber, começou a chorar. "Você ainda quer viver, não é?" sussurrou, como se falasse com o próprio coração. Naquela noite, conversou com Samuel sobre uma decisão que vinha crescendo silenciosamente dentro dela desde que lera a carta da mãe. "Eu preciso fazer algo, Sam", disse, os olhos brilhando com um misto de dor e esperança. "Não posso mais deixar que o quarto da Ana Clara seja só um lugar de luto. Quero transformá-lo. Quero criar um espaço onde a memória dela floresça e onde eu consiga respirar de novo." Samuel segurou as mãos dela, apertando-as com força. "O que você quiser fazer, Lili. Eu estou com você. Sempre." Nas semanas que se seguiram, Elisa mergulhou nesse projeto com uma energia que há muito não sentia. Foi até uma loja de tintas e escolheu um tom suave de verde, que lembrava os campos que visitava na infância com a mãe. Samuel ajudou a pintar as paredes e juntos decidiram manter algumas das roupinhas de Ana Clara expostas, não como símbolos de perda, mas como testemunhas de um amor que continuava vivo. No centro do quarto, Elisa colocou uma cadeira de balanço, a mesma onde sonhava em amamentar a filha. Agora seria o lugar onde ela se permitiria lembrar e, quem sabe, sonhar de novo. No jardim, a transformação foi ainda mais visível. Elisa plantou novas flores, margaridas, lavandas e girassóis. Cada flor representava uma memória, uma promessa,
As margaridas, ela dizia, eram pela inocência de Ana Clara, as lavandas pela paz que buscava encontrar, e os girassóis pela luz que começava, aos poucos, a retornar para sua vida. E ali, de joelhos na terra, Elisa começou a entender as palavras do salmo que a mãe deixara na carta. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não era que a dor simplesmente desapareceria, mas havia espaço para que, no meio da dor, algo novo pudesse nascer. Numa tarde calma, enquanto plantava mais algumas sementes, Elisa sentiu Samuel se aproximar por trás. Ele a abraçou e, depois de um longo silêncio, murmurou: "Lili, eu estive pensando. Você sabe que eu nunca vou querer substituir a Ana Clara. Ela sempre vai ser nossa primeira luz. Mas e se a gente começasse a sonhar de novo?" Elisa parou o que fazia. O coração bateu forte. Ela sabia o que aquelas palavras significavam. Virou-se devagar para encará-lo. Os olhos dele estavam úmidos e havia medo neles. Medo de machucá-la, medo da possibilidade de mais dor. Mas também havia esperança. "Sonhar", repetiu ela, sentindo a palavra pousar em seus lábios como um pássaro assustado. "Eu tenho medo, Sam. Tanta coisa ainda dói." Samuel segurou o rosto dela com as duas mãos. "Eu também tenho, mas talvez a coragem não seja a ausência do medo. Talvez seja isso aqui." Ele tocou o ventre dela com a palma da mão, num gesto que dizia tudo sem precisar mais palavras. Tentar outra vez, mesmo com o medo. Elisa fechou os olhos e uma lágrima escorreu, quente, pelo rosto. "Eu..." respirou fundo. "Eu quero. Não porque eu tenha esquecido nossa Ana, mas porque eu me recuso a deixar que a dor seja a última palavra." Samuel a abraçou forte e ali, no meio do jardim recém-florescido, os dois choraram juntos mais uma vez. Mas dessa vez havia algo diferente. Uma semente de esperança sendo regada por aquelas lágrimas. No quarto transformado, agora chamado de o Quarto da Luz, Elisa colocou uma moldura com uma frase bordada que encontrara entre os pertences da mãe. "E eis que faço novas todas as coisas." Apocalipse 21:5. Naquela noite, antes de dormir, ela sentou-se na cadeira de balanço, acariciou o ventre ainda vazio, mas já cheio de promessas, e murmurou: "Se você vier, meu pequeno, ou minha pequena, saiba que sua irmã mais velha vai sempre olhar por você." Olhou para o céu pela janela entreaberta e, pela primeira vez, viu estrelas brilhando, onde antes só havia escuridão. O vento soprou suave, balançando as cortinas, e no jardim, os botões das margaridas começaram a se abrir. Os meses que se seguiram foram um fio tênue entre o medo e a esperança. A cada batida do coração do bebê, ouvida nas consultas médicas, Elisa sentia um arrepio que misturava gratidão e terror. Havia dias em que ela acordava com o peito apertado, assombrada pela possibilidade da história se repetir. Mas havia também manhãs em que sentia o pequeno ser dentro de si mexer. E então uma paz suave lhe invadia, como se Ana Clara, de algum lugar invisível, a acalentasse. O quarto verde, o quarto da luz, agora abrigava dois mundos. Num canto, as roupinhas de Ana Clara, preservadas com carinho. No outro, uma nova cômoda onde as roupinhas neutras, sem saber ainda se seria menino ou menina, começavam a se acumular. Samuel pintara pequenas estrelas douradas no teto, dizendo que cada uma delas era uma promessa. Para que essa criança saiba, ele dizia, que nunca estará sozinha no escuro,
No jardim, as flores cresceram vigorosas, e as margaridas, antes tímidas, agora formavam um manto branco e puro sobre a terra. Elisa passava horas ali, sentada sob o sol, conversando com a barriga e contando histórias sobre a irmã mais velha que o bebê nunca conheceria em carne, mas que, no espírito, já era a presença constante. Na madrugada do nascimento, uma chuva fina caía sobre a cidade. Elisa foi tomada pelas contrações antes do amanhecer, e enquanto Samuel a levava às pressas para o hospital, ela sentia o coração pulsando numa oração sem palavras. Deus, por favor, não me deixe atravessar outra noite sem promessa de manhã. Foram horas que pareceram dias. Samuel segurava a mão dela com força, os olhos fixos nela, como se, com seu olhar, pudesse protegê-la do mundo. E então, quando o primeiro grito do bebê ecoou pela sala de parto, um som forte e claro, algo dentro de Elisa se rompeu. Mas não era dor, era alívio, era vida. A enfermeira a olhou com um sorriso emocionado. É uma menina, forte e saudável. E quando a colocaram sobre o peito de Elisa, ela chorou. Chorou como nunca antes. Mas eram lágrimas quentes, diferentes, que lavavam não só a dor, mas a culpa, o medo e o peso que a acompanhavam desde a perda. Samuel beijou a testa da esposa e olhou para a filha. Nossa manhã chegou, Lili. Você conseguiu! Elisa olhou para a pequena vida em seus braços, os olhos ainda fechados, a pele enrugada e quente, e sentiu um amor tão intenso que quase doeu. Bem-vinda, minha filha. Depois de alguns minutos, olhou para Samuel com um sorriso tímido, mas decidido. Quero chamá-la de Helena. Ele arqueou as sobrancelhas. Helena! Significa a resplandecente, aquela que traz luz. É o que ela é para nós. Samuel sorriu largo, os olhos marejados. Helena, nossa luz depois da noite. Quando voltaram para casa dias depois, Elisa foi direto ao quarto da luz. Colocou Helena no berço novo e ficou ali parada por longos minutos, observando as estrelas douradas no teto, o verde suave das paredes e o canto reservado a Ana Clara. Sua irmã mais velha vai sempre te proteger, sussurrou enquanto acariciava os cabelos macios da recém-nascida. Você não substitui ninguém, meu amor. Você é a promessa que Deus nos fez de que a vida continua. E a Ana, ela é a estrela mais brilhante nesse céu que a gente pintou para você. No jardim, as margaridas balançavam com o vento suave da manhã. Elisa saiu até lá, descalça, Helena nos braços, e respirou fundo o perfume das flores. O céu estava limpo e o sol começava a subir no horizonte. Samuel se aproximou por trás e envolveu as duas com um abraço. Lili, olha só. Ela seguiu o olhar dele para o céu e viu. Um arco-íris tímido despontava entre as nuvens. Um sinal, murmurou Samuel, como na promessa de Noé, e juntos lembraram-se das palavras gravadas no quadro do quarto. E eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Elisa fechou os olhos, sentindo as lágrimas virem mais uma vez. Ana Clara, obrigada por nos ensinar a amar mais forte. Beijou a testa de Helena. E você, minha Helena, obrigada por nos lembrar que, mesmo quando as estrelas se apagam, o sol sempre volta a nascer. Naquela noite, enquanto embalava Helena na cadeira de balanço, Elisa percebeu que pela primeira vez em muito tempo não sentia mais medo da escuridão, porque agora ela sabia. A dor tinha morado nela, sim, mas a esperança... a esperança havia construído casa ali também. E quando olhou pela janela,
Viu no céu uma estrela solitária brilhando mais forte que as outras. Sorriu. Boa noite, minha Ana Clara. Sua irmã está segura e a mamãe está inteira de novo. Samuel entrou no quarto nesse instante, tocou o ombro de Elisa e, com a voz embargada, sussurrou: um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. E hoje foi um dia de luz. Lá fora, no jardim onde as margaridas floresciam, o vento carregava consigo a canção suave da vida, recomeçando. E assim, quando as estrelas se apagaram, nasceu a manhã, dentro deles, para sempre. Inscreva-se no canal.